Hoje, dia 3 de março de 2021, da segunda semana da Quaresma, no nosso Evangelho do dia a dia. Bom dia! Hoje vamos refletir o Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículos de 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus subia para Jerusalém, tomou à parte os 12 e pelo caminho lhes disse: Vede, subimos a Jerusalém, e este homem será entregue aos sumos sacerdotes e letrados, que o condenarão à morte. Eles o entregarão aos pagãos para que os injuriem, o açoitem e crucifiquem. No terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou a mãe dos Zebedeus com seus filhos e se prostrou para fazer um pedido. Ele lhe perguntou: Que desejas? Respondeu: Ordena que quando reinares, esses 2 filhos meus sentem-se um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que pedis. Sois capazes de beber a taça que eu vou beber? Respondem: Podemos. Diz-lhes: Bebereis minha taça, mas sentar à minha direita e à esquerda não cabe a mim conceder. Será para aqueles a quem meu Pai destinou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou e lhes disse: Sabeis que entre os pagãos os governantes submetem os súditos e os poderosos impõem sua autoridade. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vós, que se torne vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, que se torne o vosso escravo. Da mesma forma que este homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você, meus irmãos de comunidade, caro povo de Deus. Jesus no Evangelho hoje, de Mateus, conversa com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e fala para eles: Vede, subimos a Jerusalém, e este homem será entregue aos sumos sacerdotes e letrados, que o condenarão à morte. Eles o entregarão aos pagãos para que não os injuriem, e os açoitem e crucifiquem. No terceiro dia ressuscitará. Veja bem, amados irmãos e irmãs, nesse caminhar, nesse início da caminhada de Jesus para Jerusalém, ele já dá o norte para os seus, o que vai acontecer com ele. Logicamente, eu creio que para eles, pouco eles entenderam, talvez, mais uma vez, desse terceiro anúncio da paixão dado por nosso Senhor àqueles homens e mulheres. Com certeza eles tiveram dificuldades de entender mais essa fala de Jesus, apesar de estarem já caminhando com ele, há algum tempo. E Jesus se dá conta daquela mulher, a mãe dos Zebedeus, de Tiago e João, que faz essa pergunta, esse pedido, na verdade, para eles. Ordena que quando reinares, esses 2 filhos meus sentem-se um à direita e outro à esquerda. Veja bem, amados irmãos, já naquele período ali, entre os 12, já tinha agora essa questão de quem poderia ser maior, quem poderia ter o poder, quem poderia mandar, O poder toma conta, aquele desejo daquela mãe de querer bem aos seus filhos, evidentemente,
pedindo que um sentasse à esquerda e outro sentasse à direita. Esse desejo também, muitas vezes, amados irmãos e irmãs, faz parte das nossas vidas. Quantas vezes nós queremos estar em destaque, queremos estar na frente, mas nem sempre nós somos capazes de assumir determinados serviços, determinadas missões fora do nosso tempo. Jesus, diante da pergunta que faz a elas, né, a mãe, não sabeis o que pedis, sois capazes de beber a taça que eu vou beber? Quer dizer, do que eu vou passar, o sangue que eu vou derramar? E elas respondem, podemos. Ele diz que podemos, que assume. Muitas vezes nós temos, muitas vezes na nossa identidade pessoal, na nossa maneira de ser, nós subestimamos muitas vezes até nós mesmos. E nós queremos achar que nós podemos diante de várias situações, e muitas vezes isso não é verdade. Nós precisamos esperar o nosso tempo, esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Mas Jesus responde, né? Bebereis a minha taça, vocês vão viver esse momento. Mas, quanto ao sentar à minha direita e à esquerda, não cabe a mim conceder. Será para aqueles a quem meu Pai destinou. Veja, amados irmãos e irmãs, a escolha é de Deus. A escolha das coisas que nós fazemos, a escolha é de Deus, não é nossa escolha. Nós devemos responder ao chamado de Deus. Jesus coloca para eles como que é necessário subverter as vontades do mundo. Muitas vezes na nossa sociedade, quantos estão querendo cargos, querendo benefícios, querendo isso, querendo aquilo, Jesus fala para eles com toda certeza, entre vós, ele deixa muito claro, entre vós não deverá ser assim. Ou seja, a lógica do mundo é diferente da lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é a lógica do serviço, é a lógica da entrega. Então veja, nós hoje, diante das coisas que nós vivemos na sociedade, o evangelho vem na contramão de tudo isso. Vem dizer que nós precisamos, como termina o evangelho de hoje, que a gente deve ser como o filho do homem, que fala, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate de todos. Ou seja, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Que ele vem, por isso que ele fala, estamos indo para Jerusalém. E lá vai acontecer isso. Então Jesus confirma que ele veio para resgatar, para salvar a humanidade, para dar a vida por muitos. Ele fala, aqueles que estão comigo, que vão seguir, também devem ter essa incumbência. Veja bem, amados irmãos e irmãs, nós somos chamados essa manhã a refletirmos o evangelho de nosso Senhor, para que nossas vidas possam ser transformadas, para que os nossos corações possam ser convertidos, e que nós não possamos almejar o poder, a dominação, mas sim devemos ter o poder serviço, de entrega por aqueles que mais necessitam, por aqueles que mais precisam. Hoje, se as nossas sociedades, os poderes constituídos, as autoridades constituídas, tivessem imbuídas mesmo de estar ajudando ao povo, de sair desse problema tão difícil que nós estamos vivendo, que é a pandemia, com certeza nós estaríamos em situações melhores. No tempo de Jesus, alguns queriam ser dos seus que conheciam o Senhor, queriam ser maior do que os outros. E hoje, na nossa sociedade, quantos querem ser mais do que os outros, ao invés de estar servindo ao povo, né? Então nós vivemos essa realidade, essa briga hoje. Em vez de estar todo mundo unido, em união, em sintonia, para resolver milhares e milhares, né, de pessoas que estão morrendo pela pandemia, pelo Covid. As pessoas ainda estão brigando quem é que pode mais, quem é que pode menos. E nós tivemos um alto índice hoje, né? Ontem foi colocado no Brasil mais de 1.700 pessoas, o índice mais alto desde o começo da pandemia de morte. Como eu ouvi uma repórter falar ontem, uma cientista falar ontem, nós não podemos ficar contando mortes. Nós precisamos tomar decisões. E Jesus diz no seu evangelho, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância,
Parece que a humanidade não enxerga isso, porque a ótica do reino de Deus é diferente da ótica do mundo. Então, que nós, como homens e mulheres cristãos, possamos assumir o nosso comando, possamos assumir a nossa face, a nossa parte que o Senhor nos dá, porque Ele mesmo fala, é Ele que nos escolhe, não somos nós que nos escolhemos e nos coloquemos à frente dos outros. Assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.